Ai, ai. Olha, eu não sei como que eu posso definir esse jogo. Não sei. Será que eu posso dizer assim que meio que o Santos meio que pagou o Botafogo com a mesma moeda pelo que aconteceu no primeiro turno? Porque eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro turno, a gente levou um empate do Botafogo, mas foi um empate com o sabor de vitória. Foi um empate horrível que a gente podia tratar como, quer dizer, como vitória não, como derrota. Foi um empate com sabor de derrota. Eu até falei errado aqui, olha isso. Foi um sabor, foi sabor de vitória pro Botafogo, no caso, né? Mas foi um sabor horrível de derrota pro Santos daquele empate que a gente levou do Botafogo no primeiro turno na Vila. Vocês devem se lembrar muito bem que o Santos abriu 2-0 e estava assim até o final do segundo tempo. Daí a gente pensa, final do segundo tempo, faltando menos de 10 minutos para o jogo acabar, né? Já tinha passado dos 35 minutos do segundo tempo. 2-0 pro Santos, a gente podia pensar, tá resolvido, ganhou, tá resolvido. Ganhou o jogo, ótimo. Mas não, as aparências enganam e enganaram. O Botafogo foi lá e empatou em pouquíssimo tempo. E daí o jogo termina em 2-2, um empate completamente frustrante e ridículo para o Santos. Ontem, essa história praticamente se repete, mas a favor do Santos. Praticamente se repete porque no caso não foi 2-2, foi 1-1. Mas o Botafogo faz 1-0 nos 10 minutos do primeiro tempo. O Botafogo faz 1-0 e se mantém assim, né, até o finalzinho do jogo, até os 45 minutos. Tá? 1-0 pro Botafogo. O Santos vai lá, ó, pum, empata. Nos 45 do segundo tempo. Nos 45 do segundo tempo. E é claro que o Botafogo poderia ter até ganhado a partida se tivesse aproveitado as outras chances que teve depois de fazer 1-0. Depois de fazer 1-0, o Botafogo poderia ter ganhado o jogo fazendo mais gols se tivesse aproveitado as chances que teve. Mas também, o Santos também teve as suas chances de vencer. Né? Depois que estava 1-0 pro Botafogo, o Santos poderia ter empatado muito antes de ter empatado de fato. E daí o gol do empate seria o gol da virada. Mas, enfim, não vamos perder o foco aqui. Voltando pro foco, né? Não vamos perder o fio da meada. O Santos vai lá e empata nos 45 do segundo tempo. Então a gente paga o Botafogo com a mesma moeda pelo que aconteceu no primeiro turno. E ainda deixa as chances dele ser campeão brasileiro lá embaixo. O Botafogo, depois de ter feito um primeiro turno de rei, depois de ter feito um primeiro turno excelente, perfeito, vacila de uma forma inacreditável no segundo turno e fica com chances mínimas de ser campeão. Mínimas. As chances que eram máximas passaram a ser mínimas, derraparam. Né? E o Santos deixou elas ainda menores do que elas já estavam sendo antes disso. O Santos simplesmente se vingou do que aconteceu no primeiro turno diante do Botafogo. Coceira na cabeça. Enfim. Né, mas a gente, assim, falando do jogo, o que eu posso dizer é que o Santos teve dignidade pra conseguir pontuar. O Santos foi digno de pontuar, de pelo menos conseguir um empate. Poderia ter conseguido uma vitória? Poderia. Mas pelo menos um empate o Santos consegue. O Santos foi digno para isso. Né? A gente não pode descartar o Messias. A gente não pode deixar de falar do Messias pela partida que ele fez. Não só pelo gol, mas pela atuação que ele teve, que foi uma atuação segura. E assim, ele salvou o Santos de uma derrota. E não salvou o Santos de uma derrota não só pelo gol que ele fez, mas também por salvar o Santos do gol que o Botafogo faria quando o jogo ainda estava 1-0. Ele impediu que o Botafogo ampliasse o placar já no segundo tempo. Né? Ele salvou uma bola em cima da linha.
Em cima da linha ele salva uma bola que ia pro gol. E daí o Botafogo teria feito 2-0. Só não fez por causa dele. Porque naquela hora o João Paulo tava fora do gol. O João Paulo tinha saído do gol, tava fora do gol, né, na jogada. O Botafogo chegou. O João Paulo saiu para defender. Mas aí a bola vai em direção ao gol de qualquer jeito. E quem tava lá para salvar o Santos? O Messias, para evitar o segundo gol do Botafogo, impedir que o Botafogo ampliasse o placar. E ainda, por cima, depois disso, nos 45 do segundo tempo, ele vai lá e empata o jogo. Com a assistência do Soteldo. Aliás, que partida boa do Soteldo, mais uma vez. Soteldo, mais uma vez, fez uma partida muito boa. Assim, Soteldo foi importantíssimo ontem, como ele tem sido também nos vários outros jogos. Assim, a gente não tem que falar. E o Santos consegue um ponto muito importante, mesmo que seja só um ponto, mesmo que seja só um empate, foi importante para o Santos continuar com distância para a zona de rebaixamento. É claro que o Santos com um empate vai aos 43 pontos. 43, o primeiro time da zona de rebaixamento é o Cruzeiro com 41. O Cruzeiro ainda vai jogar. O Cruzeiro ainda vai jogar com Goiás ainda hoje nessa rodada. Para fechar a rodada, o Cruzeiro vai jogar com Goiás. Né? Então, pode ser que o Cruzeiro acabe passando o Santos. Pode. Mas pelo menos o Santos não vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Né? O Bahia, que ganhou do Corinthians, né? Que isso acabou atrapalhando o Santos, como a gente já falou aqui. Né? O Bahia fez 41 pontos ganhando do Corinthians, né? Então o Bahia não chega no Santos. Então o máximo que vai acontecer, enfim, o Santos não vai entrar na zona de rebaixamento. Quem pode entrar nessa rodada é o Bahia. Enfim. Mas o que a gente não pode deixar de falar, o Santos fez um ponto muito importante para se manter, né, firme e forte nessa briga contra o rebaixamento, que incomoda tanto, porque com 43 pontos a gente ainda, né, tem esse perigo. Mesmo que seja um perigo pequeno, mínimo, por menor que ele seja, ainda existe o risco. Mas é um ponto importante para se livrar desse risco o quanto antes. E faltam só 3 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar. Só 3 rodadas. Mas eu não tô falando isso para falar mal, para reclamar, né, por medo. Tô falando isso porque em 3 rodadas o Santos tem condição de pontuar. O Santos tem condição de pontuar e escapar de vez nessas 3 rodadas que faltam e chegar ainda na última rodada só para cumprir tabela, que vai ser contra o Fortaleza. Aliás, vamos até falar os próximos jogos do Santos. O Santos vai jogar agora com o Fluminense na Vila, depois vai jogar com o Atlético Paranaense fora de casa, lá na Arena da Baixada. Daí depois disso, o Santos termina o Campeonato Brasileiro na Vila contra o Fortaleza. Então são 3 jogos, 2 jogos na Vila e 1 fora de casa, que no caso vai ser lá na Arena da Baixada. O Santos tem condição de pontuar. Nesses 3 jogos o Santos tem condição de pontuar. É só fazer o que vem fazendo nesses últimos jogos até agora. Depois daquele 7-1 ridículo, vexatório, vergonhoso contra o Inter, o Santos acordou. Parece que o Inter fez o Santos acordar. Eu tô falando bem desse 7-1? Não. Eu tô achando que foi legal o Santos levar 7-1 do Inter? Não. Não foi legal. Claro que não foi legal. Foi horrível. Foi ridículo o que aconteceu. Mas fez o Santos acordar. O Inter fez o Santos acordar. A gente não pode descartar isso aqui. Depois desse jogo, o que aconteceu? O Santos ganhou do Curitiba. Depois de ganhar do Curitiba, empatou com o Corinthians em Itaquera, fora de casa, que acabou, de uma certa forma, sendo bom, né? Que empate fora de casa num clássico não deixa de ser uma coisa assim melhor do que nada, vamos dizer assim. Aí depois, o Santos ganhou do Flamengo, depois disso empata com o Cuiabá, depois de empatar com o Cuiabá, ganha do Goiás, depois empata com São Paulo e agora empata com o Botafogo. Enfim,
São 7 jogos que o Santos não perde depois daquele 7-1 ridículo contra o Inter. Próximo jogo do Santos contra o Fluminense na Vila. O Fluminense já tá praticamente de férias. Ganhou a Libertadores, não corre mais risco nenhum no Campeonato Brasileiro. Nem correu o risco, pra falar a verdade. E já tá classificado pra Libertadores por ter ganhado a Libertadores desse ano. O Fluminense já tá com a sua situação completamente resolvida no campeonato. Tá de férias, tá focado no Mundial agora. Então, o Santos tem condição de ganhar. Enfim, é isso. O Santos tem ganhado do Fluminense e daí fica completamente cada vez mais livre. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu vou ficar por aqui agora. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, enfim, segue no Instagram. É isso. Daí depois disso ganha do Fluminense, ganha do Atlético, ou empata, depois encerra contra o Fortaleza e escapa. É isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!